Abra sua Bíblia, abra o seu coração. Hoje nós vamos falar de autoridade espiritual. Você tem autoridade espiritual se você obedecer a Deus. Se você obedecer ao Senhor, se você colocar a palavra de Deus em prática, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará na tua casa, como está escrito na palavra. Mundo espiritual tem leis. Se você não quebra a lei, se você não é desobediente, espero que tudo que o Espírito Santo venha nos falar, você coloque em prática. Você coloque em prática a palavra de Deus, porque se quando uma pessoa só ouve e não é praticante, primeiro ponto é ouvir. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir qualquer coisa não, ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, quando você se acorda, primeira coisa que você faz antes de falar com qualquer pessoa, você fala com Deus. Você vai sair, vai trabalhar. Antes de falar com qualquer pessoa, você agradece a Deus pela manhã, pelo dia. Isso é um sinal de obediência. Isso é um sinal de dependência de Deus. Quando você sai fazendo assim, nessa obediência, se tiver alguma coisa para dar errado, não vai dar, porque você colocou em prática a fé. Amém? Amém. Isso é autoridade espiritual. Então, nosso tema é autoridade contra o império das trevas. Ele nos deu autoridade. Ele nos deu a autoridade de vencermos todas as guerras, todas as batalhas espirituais. Existe batalha no mundo espiritual. Existe batalha para a pessoa não se livrar dos vícios. Existe principado e potestade que não quer perder aquela pessoa. Aquela pessoa está cada dia mais se destruindo no vício. Então existe principado e potestade que não quer soltar a vida financeira daquela pessoa, o casamento, a vida profissional. Então nós temos que, com a autoridade delegada pelo Espírito de Deus, nós temos que guerrear. Mas não adianta guerrear se a pessoa está dando legalidade. Um pai luta pelo filho, mas o filho está dando legalidade. Aí automaticamente é uma luta desigual, porque enquanto o pai está lutando pelo filho, o filho está abrindo porta para o mal. O mal não vai entrar sem ter legalidade, mas se tem legalidade, ele entra. Não é legalidade de joinha, de legal, não. É legalidade de leis. Existem leis. Então, se a pessoa abre porta, o inimigo ele entra e faz a pior destruição. Então está escrito em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Vamos ler alguns versículos. Lucas capítulo 10.
Diz assim: versículo 18. Versículo 18 e diante diz assim: eis que vos... Vamos começar do 18, depois vamos para o 19. E disse-lhes: eu vi Satanás como raio cair do céu. Esse é o príncipe das trevas. Se ele foi capaz de tentar algo contra Jesus Cristo, o que ele não fará com uma pessoa, com um ser humano que dá legalidade a ele? Então Lucas diz aqui, ele diz: e disse-lhe, eu vi Satanás como raio cair do céu. Ele caiu, ele foi expulso. Ele foi expulso, senão ele não saía de lá. Então nós temos que expulsar o posseiro. Se existe um posseiro na tua casa, o posseiro é aquele que toma posse, o espírito de enfermidade. Então, com a autoridade delegada pelo Senhor, nós temos que expulsar em nome de Jesus espírito de enfermidade. Nesta hora você não vai filosofar, nessa hora você não vai botar o teu nível de teologia em prática. Nessa hora não precisa, nessa hora ele não vai respeitar palavra bonita, ele não vai respeitar a dicção, ele não vai respeitar a forma. Senhor, meu Deus, ele não vai respeitar a forma como você fala, ele não vai respeitar como você se veste, se você está com a roupa de marca, ou se você está com a roupa qualquer. Ele não vai respeitar se você é apóstolo, se você é bispo. Ele não vai respeitar o teu anelão no dedo. Ele não vai respeitar qual grau de parentesco você tem, se você é da elite, se você é da sociedade, se você é classe média, classe alta, se você é branco, se você é preto, se você tem dinheiro, se você não tem. Ele vai respeitar um homem e uma mulher cheio do poder de Deus, que não tem comprometimento com o mal, uma mulher de oração, um homem de oração. A palavra já diz: falar em Deus, orar e falar com Deus e colocar em prática, agir. Oração, falar com Deus e colocar em prática aquilo que Deus falou com você. Ele vai tremer e vai sair através da autoridade que você tem delegada por Deus. Mas se você der brecha, um homem, um filho, uma filha que não obedece pai e mãe, não tem autoridade para expulsar o porceiro do seu casamento. Uma filha que é uma malfilha não pode expulsar o espírito da Jezabel, o espírito da mulher estranha do seu casamento. Um filho que é desobediente aos seus pais não tem autoridade de expulsar o mal da sua casa, da sua vida, porque o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe. Se o filho ou a filha não honra pai e mãe, não tem autoridade para expulsar o porceiro da enfermidade, o porceiro que vem roubar
as finanças. Tem pessoas que trabalham tanto e não tem nada, e essa pessoa diz: eu trabalho tanto e não tenho nada. Por quê? Essa pessoa está dando legalidade no mundo espiritual. Para isso tem que fechar as brechas. Tem pessoas que quando se acorda de manhã começa a murmurar. O murmúrio é louvor para o adversário, para o inimigo. Nós não temos que murmurar, nós temos que agradecer ao Senhor. Senhor, eu te agradeço, porque muitos não acordaram, eu me acordei. O Senhor me deu mais uma oportunidade de fazer tudo diferente. Ontem eu errei, mas hoje eu tenho uma nova oportunidade de fazer diferente. Eu vou fazer diferente. O dia passado eu não amei, o Senhor me deu nova oportunidade para amar. O dia que passou eu não perdoei, mas o Senhor me dá um novo dia para perdoar. Fazer diferente, porque fazendo assim, são fechadas as portas no mundo espiritual. Então, amados, a palavra de Deus diz assim, no versículo 19: eis que vos dou poder. Deus, Jesus Cristo, Ele deu poder aos seus discípulos. Primeiro Ele deu aos 12, depois Ele deu a 70, e hoje no século 21, nós temos esse poder na qualidade de filho, se obedecermos. O valor de obedecer a Deus. João capítulo 14, depois a gente volta para Lucas. João 14, olha o valor de obedecer a Deus. João 14, 15. João, depois a gente volta para Lucas. João 14, capítulo 14, verso 15. Diz assim, olha. João, capítulo 14, verso 15, diz assim: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Quem ama Jesus, guarda os seus mandamentos. Se a pessoa não guarda os mandamentos do Senhor, como é que vai ter legalidade? Como é que vai ter autoridade de expulsar o porceiro? Quando o porceiro chegar, o porceiro da enfermidade, o porceiro nas finanças, o porceiro na saúde, como é que essa pessoa vai ter autoridade? Não vai ter. Certa feita, os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, há um grupo aí que está fazendo milagres no teu nome. Jesus disse: olha, o que não é por mim, o que não é contra mim é por mim. Então eles se prevaleceram. Deu certo uma primeira vez, deu certo uma segunda, e eles continuaram. Mas o apóstolo Paulo, eles começaram a colocar em prática, e certa feita eles foram expulsar o demônio em nome de Jesus. E aqueles endemoniados disseram: eu conheço Paulo, conheço o Deus de Paulo, mas vocês, eu não conheço vocês. Por quê? Porque eles não tinham legalidade no mundo espiritual para fazer aquilo que ele estava fazendo. Porque o que dá legalidade, o que dá autoridade a um homem ou a mulher a fazer o que Jesus fez e obras maiores. Porque ele disse: no meu nome vocês farão o que eu fiz e obras maiores. Mas o que dá essa legalidade, o que dá essa autoridade é a obediência.
Obediência a Deus é uma maneira de demonstrar o amor, respeito, confiança a Deus. Então João diz aqui: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Então quem ama a Deus, guarda os mandamentos dele. Quem guarda, pratica, né? Se a pessoa guarda, pratica. Então, voltando para Lucas, ele diz no 19: eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpiões, e toda a força do inimigo, nada vos fará dano algum. Por que não vai fazer dano algum? Porque não tem brecha, não tem legalidade. Uma mulher temente a Deus, um homem temente a Deus, obediente, ele vai fazer, ele tem autoridade delegada por Deus para fazer obras maiores do que Jesus fez. Amados, o poder e a vida, o poder e a vida e a morte está no poder da palavra. Então há poder nas palavras que saem da tua boca. Então da tua boca tem que sair palavra de autoridade. Em nome de Jesus eu profetizo, eu declaro: sai daqui espírito da confusão, sai daqui espírito do medo, sai daqui espírito da enfermidade, sai em nome de Jesus. Eu te dou ordem no nome que está acima de todos os nomes. Essa é a verdade de João 8,32, a verdade de Jesus Cristo. Se você colocar essa verdade em prática, se você tão somente colocar essa verdade, você vai viver o melhor de Deus nessa terra. Efésios capítulo 6, Efésios capítulo 6 e o verso 11, é uma batalha espiritual. Existe um mundo espiritual, existe o mundo físico, o mundo material, e existe o mundo espiritual. Efésios 6:11 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Amém? Então nós temos que nos revestir, nós temos que colocar em prática as armas espirituais. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Qual é a armadura de Deus? Você não abrir brecha através da tua boca, falar, porque a palavra tem poder, como nós falamos. A palavra tem poder de vida e tem poder de morte. Quando a pessoa se acorda e começa a murmurar, está trazendo morte para a sua casa, para a sua família, para a sua finança. Quando a pessoa começa a murmurar, ele abre porta para que o inimigo venha destruir a sua vida. Em vez de murmurar, cante, adore ao Senhor, salmodie, tenha um salmo, um cântico novo, tenha o seu devocional com Deus, seu momento de oração. Pessoa que não ora, irmãos, vai ser estranho de Deus, porque orar é falar com Deus. Pessoa que não lê a Bíblia, o manual do cristão é a Bíblia. Como eu digo que sou crente e não leio a Bíblia? Como eu digo que sou crente e não oro? Orar é falar com Deus. Então o apóstolo Paulo, ele diz aqui:
revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então nós temos que nos revestir. Quando o soldado vai para a batalha, quando o soldado vai para a guerra, ele leva o quê? Ele leva a sua arma. E a arma tem que estar o quê? A arma tem que estar bem... A arma tem que estar bem lubrificada. A arma tem que estar em posição, porque na hora que ele precisa usar, ela pina. E aí? Ele vai ser morto. Quando um soldado vai para a guerra, ele tem que ir preparado. No mundo espiritual existe uma guerra. Existem prisões espirituais, pessoas que querem se libertar do vício, mas não tem força. Pessoas que querem se libertar da prostituição, mas não tem força, gasta todo o seu dinheiro na prostituição. Termina morrendo de AIDS, termina morrendo na sarjeta, porque ele está preso, ele não consegue se libertar. A Bíblia fala sobre Maria Madalena, que tinha uma casta de demônios. Ela não tinha força para se libertar, mas Jesus o libertou. A Bíblia fala do endemoniado gadareno, que Jesus o libertou. Quantas pessoas possessas de demônios, quantas pessoas que não têm força para se libertar, quantas pessoas que estão desfiando, quantas pessoas que dão um passo para frente e vários para trás, quantas pessoas que estão presos, acorrentados. Jesus quer libertar. Jesus quer te dar uma vida nova. Mas para isso, a pessoa tem que obedecer, tem que confessar seus pecados, seus erros. 1 Coríntios capítulo 14, confessar as vossas culpas, confessar e deixar, se arrepender. 1 Coríntios 14, versículo 33, diz assim: Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Deus não é um Deus de confusão. O apóstolo Paulo, ele está dizendo para a igreja de Coríntios, porque Deus, 14, 33, porque Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. Quando eu obedeço a Deus, Ele traz paz para a minha casa, Ele traz paz para a minha vida, Ele traz paz para a minha empresa. Quando eu obedeço a Deus, essa paz vem sobre a minha vida, vem sobre a minha família, porque Deus é um Deus de paz. Amém? O apóstolo Paulo, ele diz, porque Deus não é Deus de confusão, senão Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos. Igreja não é paredes, é um ajuntamento de pessoas adorando exclusivamente a um só Deus. Aonde tiver um agrupamento de pessoas adorando exclusivamente a Deus, ali é uma igreja, ali Deus se manifesta e ali tem paz. Amém? A paz, o Deus da paz está com os filhos. Nós somos filhos de Deus, então nós temos essa paz. Essa paz está conosco. João capítulo 5, 1 João capítulo 5. Eu quero ensinar você a lutar, a guerrear no mundo espiritual.
Se luta, as armas é a palavra de Deus, é a oração, é a palavra de Deus. Não se luta murmurando, não. Se luta colocando a palavra de Deus em prática, orando, obedecendo. 1 João capítulo 5, versículo 20. Glória a Deus. Cinco 20. Primeira João capítulo 5, versículo 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus da vida eterna. Amém? Nós temos o verdadeiro, o Deus da vida eterna. O Deus que traz paz em meio à guerra. O Deus que traz saúde em meio à enfermidade. O Deus que traz alegria em meio à tristeza. É o Deus, é o Todo-Poderoso, é o maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Tiago capítulo 1, juntinho aí de João. Tiago capítulo 1. Tiago 1, versículo 18. Tiago capítulo 1, versículo 18 diz assim: segundo a sua vontade, segundo a vontade de Deus, não é a vontade do homem, segundo a vontade, segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Ele nos gerou através da sua palavra. E hoje, a partir do momento que nós confessamos Ele como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a partir do momento que nós obedecemos a Ele, nós deixamos de ser criatura para ser filhos de Deus. E como filho nós somos herdeiro e co-herdeiro com Cristo, se obedecermos a Deus e colocarmos a sua palavra em prática. Ainda em Tiago capítulo 1, versículo 12, ou melhor, Tiago capítulo 5, lemos o 1, vamos para o capítulo 5, versículo 12. Tiago capítulo 5, versículo 12 diz assim: mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Então, quando a pessoa não tem uma vida no altar, ele cai em condenação. Mas, pastor, o apóstolo Paulo diz em Romanos 8:1, portanto, já nenhuma condenação a quem está em Cristo Jesus. Sim, já nenhuma condenação quem está em Cristo Jesus. Quem obedece a Cristo Jesus, quem coloca a sua palavra em prática, quem não dá legalidade, quem não abre brecha para o inimigo, amém?
porque o inimigo está ao nosso derredor. Amém? Ele não tem poder para entrar na tua mente, mas ele está ao derredor vendo o erro que a pessoa comete. O teu pastor pode não ter visto, tua mulher pode não ter visto, teu marido pode não ter visto, teus pais podem não ter visto, mas Jesus viu, e o adversário viu, o inimigo viu. Então Deus não pode agir, porque o inimigo vai te condenar. O inimigo vai te condenar. Ele vai ter legalidade de destruir a tua vida, porque você abriu porta para ele. Aí, a partir do momento que você se converte de verdade, a partir do momento que você confessa e deixa, aí agora aquela porta foi fechada, mas os danos já, a destruição já, como Davi, irmãos. Davi, quando pecou com Betseba, ele não perdeu a salvação, ele perdeu a alegria da salvação. E quando Deus fala de espada, espada na Bíblia é morte. A partir do momento que Davi vê Betseba cismou de tomar banho nua no seu terraço. Davi estava ali. Homem gosta de ver mulher, mulher gosta de ser vista por homem. Davi mandou chamar Betseba, e o resto você já sabe. Betseba engravidou, e Davi disse: e agora? Pela lei, eu vou ter que apedrejar essa mulher, mas eu sou culpado. Quando tiver apedrejando ela, ela vai dizer: eu estou grávida do rei. E aí, como é que vai ser? Então vamos chamar o marido dela, vamos chamar Urias. Aí Davi armou um plano macabro. Disse: eu chamo o marido dela vai dormir com ela, então fica tudo certo, o filho é dele e pronto. Mas só que quando chamou Urias disse: eu não vou para casa não, os meus amigos estão na guerra, e eu não vou deixar eles lá, e vou ficar aqui no bem bom, vou para casa, não, vou. Davi não foi, Urias não foi. Então Davi disse: vamos embebedar ele, porque o cara bebe e faz coisa até que no outro dia ele não sabe o que fez, né? Vamos embebedá-lo. Ele começou a beber, tomar vinho, mas só que Urias era prova de vinho. Urias tinha caráter. Ele bebeu, mas não deixou a bebida dominar ele. E Urias não foi para casa. Davi disse: agora tentei mas não deu certo. Então agora Davi faz uma carta, escreve uma carta com carimbo do rei, carimbo dele, e manda o chefe da guarda colocar ele na frente, para que ele viesse morrer, porque ele morresse, estava tudo certo. E foi o que aconteceu, irmãos. Mas toda essa trama de Davi, morte, adultério, tudo isso que Davi artilou, projetou, tudo isso, Davi não perdeu a salvação, mas ele perdeu a alegria da salvação. Tão provável que você vê ele dizendo: volta a dar-me a alegria da salvação. Davi não foi morto, mas a espada, Davi deu legalidade, Davi abriu porta para que a espada entrasse na casa de Davi. Então, irmãos, uma vez que a pessoa desobedece a Deus, ele dá legalidade no mundo espiritual. Então Deus quer livrar, mas aquela pessoa deu legalidade, aquela pessoa abriu porta. Então o inimigo vai dizer: o senhor não pode fazer nada, porque ele me chamou. Em tudo que ele pecou, em tudo que ele desobedeceu, ele abriu porta. Ele abriu porta.
Então o pecado, o salário do pecado é a morte. Quando a Bíblia fala morte, fala o distanciamento de Deus, porque morrer, todo mundo vai morrer. Esse corpo só não vai morrer quem não nasceu, mas todos que nasceu vai morrer. Esse corpo vai para o pó. Quando a Bíblia fala morte, morte é o distanciamento de Deus, porque quem peca se distancia de Deus. Quem peca se afasta do Pai. Então uma pessoa, para entrar numa luta, numa batalha espiritual, tem que ter as suas vestes limpas. Salmo 119. Salmo 119. Olha o que Davi diz. Salmo 119, verso 30. Salmo 119, versículo 30 diz assim: escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Eu escolhi o caminho da verdade, eu escolhi trilhar o caminho da verdade. Quem trilha o caminho da verdade não pode trilhar o caminho da mentira. Quem trilha o caminho da paz não pode trilhar o caminho da guerra. Quem trilha o caminho de Cristo, esse está habilitado, esse tem autoridade para guerrear no mundo espiritual, para dar ordem ao inimigo. Quando o inimigo se levantar, quando se levantar aquela situação, você tem autoridade para dizer: em nome de Jesus, bate retirada. Imediatamente você vê o inimigo desaparecendo, porque você tem autoridade, porque você não tem comprometimento com as trevas. Você não tem comprometimento com a mentira. Você não tem comprometimento com as coisas das trevas. João capítulo 4, versículo 24. João capítulo 4, versículo 24. Diz que Deus é Espírito. E onde há o Espírito de Deus há o que? A liberdade. João capítulo 4, versículo 24. Olha aí. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem, adorem em Espírito e em verdade. Então, para adorar a Deus, não pode adorar a Deus e adorar Mamon. Não pode adorar a Deus e adorar os ídolos. A idolatria é o maior pecado de feitiçaria. Em vez de adorar a Deus, que deu seu filho para morrer na cruz e ao terceiro dia ressuscitou, a pessoa idólatra, vai idolatrar imagem, vai idolatrar criatura. Criatura já precisa do Criador. Nós temos que adorar o Criador, o maravilhoso, o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Amém? Vamos ler mais alguns versículos para você ter respaldo bíblico, para você guerrear a palavra. Nós temos que guardar a palavra, como o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Efésios capítulo 4, versículo 15, diz assim, o apóstolo Paulo, ele diz aqui em Efésios, a igreja de Éfesos 4, 15, diz assim: antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Nós temos que crescer naquele que é o cabeça. Quem é o cabeça? É Cristo. Cristo é o cabeça da igreja.
Amém? Nós temos que crescer em Cristo, irmãos. Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Você vai ouvir essa mensagem, você que está em casa, várias vezes, vai copiando. O tempo é pouco, não dá para a gente explicar tudo. Mas você em casa, você que vai nos assistir através do YouTube, você bota a mensagem, volta várias vezes para você ler texto por texto. Amém? Mateus capítulo 28, versículo 18. Mateus 28, 18. Diz assim, irmãos. Mateus 28, 18 diz assim: e chegando-se Jesus falou. Mateus 18, 28. E chegando-se Jesus falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. 19. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se você obedecer o Senhor, Ele vai estar com você, comigo, conosco, todos os dias, até a consumação do século. Tudo que pedimos no nome dEle, crendo, receberemos. Amém? É a obediência. Para fecharmos, Romanos capítulo de número 13, carta do apóstolo Paulo, ou epístola, capítulo de número 13, versículo 1 a 5, diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor delas. 4. Porque ela é ministro de Deus. Ela é autoridade, né? Está falando ela é autoridade. Porque ela é ministro de Deus para teu bem, mas se fizer o mal, teme, pois não traz debalde a espada, morte, né? Eu já falei, né? Quando a Bíblia fala espada, fala morte. Mas porque os magistrados não são terror para as obras, para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade?
faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizer do mal, teme, pois não traz debalde a espada. A espada vem porque deu a legalidade, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Versículo 5: portanto, é necessário que lhes esteja sujeito, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. É importante obedecer, entender, porque quem entende desfruta, quem entende obedece. Amém, amados irmãos? A autoridade concedida por Jesus Cristo. Se tudo que eu pedi, se eu tiver na palavra, e a palavra estiver em mim, se o que eu pedi estiver dentro da palavra, assim será feito. Se você tem uma vida pautada para obedecer a Deus, não é uma vida de desobediência, é uma vida de oração, é uma vida de dedicação à palavra de Deus, ter seu devocional, então todas as brechas vai ser fechada. O inimigo não vai poder te derrubar, te tocar. Ele pode até tentar, porque ele é o tentador, mas ele não vai conseguir, porque com você está o braço de Deus. Agora, se você desobedecer, eu quero fechar com Deuteronômio 28. Ia terminar com esse aí, mas eu quero fechar com Deuteronômio 28. Agora eu vou fechar mesmo. 28. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então, será que se ouvir, colocar em prática, obedecer, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo, bendito é o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito é o teu cesto e a tua maçadeira. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos, que se levantarão contra ti, ferido diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puserem as tuas mãos te abençoará na terra que te dei o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos, quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. Todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou aos teus pais dar. O Senhor te abrirá seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra a seu tempo, para abençoar todas as obras das tuas mãos, e emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e estarás em cima e não por baixo, quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar
e fazer. E não te desviares de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servir. O segredo é obedecer a Deus. Quando a pessoa é idólatra, quando a pessoa, em vez de ser grato a Deus, vai agradecer a imagem, vai agradecer a criatura, essa pessoa está trazendo maldição para a sua casa. Essa pessoa está trazendo legalidade no mundo espiritual para ser destruído, porque ele está sendo infiel para com Deus. Ele está renegando, ele está rejeitando toda a dádiva que Deus deu, e ele está sendo infiel. Então é um grande pecado, é um pecado terrível a pessoa ser ingrato com Deus. Foi Deus que deu seu filho para morrer na cruz, e a pessoa hoje se curva a uma imagem, a pessoa se curva a criatura, em vez de se curvar e adorar a Deus. É terrível. Aí no versículo 15 diante fala do castigo. Será, porém, que se não derem ouvido à voz do Senhor teu Deus, se der ouvido vai ser abençoado, se não der vai ser amaldiçoado. Será, porém, que se não derem ouvido à voz do Senhor teu Deus, e não cuidares em fazer todos os seus mandamentos, os seus estatutos, obedecer a Deus, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições, e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás tu no campo, maldito é o cesto da tua maçadeira, maldito é o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti maldição. O Senhor mandará sobre ti maldição. Por quê? Porque em vez de ser grato a Deus, em vez de adorar a Deus, está adorando o ídolo. Então a maldição, Deus manda a maldição para essa pessoa rebelde, não quer obedecer a Deus, não quer dar a Deus, vai dar ao diabo. Não quer promover a obra de Deus, vai promover a obra das trevas. Olha aí. O Senhor mandará sobre ti maldição e turbação, e a perdição. Turbação é perturbação. Tudo que puseres as mãos para fazer, até que seja destruído, e até que repentinamente pereça, por causa da maldade das tuas obras com que me deixaste. O Senhor te fará pegar as pestilências, todas as pestes, até que te consuma da terra, a qual passas a possuir. O Senhor te ferirá com tísica e com febre, com quentura e com ardor, com secura, com destruição sementeira e com ferrugem, e te perseguirá até que pereça. Então a maldição vai perseguir essa pessoa até que ela pereça, por ela ser desobediente a Deus. Irmão, se você ler Deuteronômio 28, você vai ver até o 15, o 14, você vai ver do 1 até o 14, você vai ver o que você tem a ganhar sendo obediente a Deus. E do 15 em diante, você vai ver o que você vai perder sendo desobediente a Deus. Sendo desobediente a Deus. Então nós temos que obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. Deus não está pedindo sacrifício, Deus está pedindo obediência. Então nós temos que obedecer a Ele. Amém? Então, para você estar preparado para a batalha espiritual, você tem que estar de acordo com o que Deus manda para você. Você tem que obedecer. Você tem que ter seu devocional. Você tem que orar. Você tem que estar vestido com as vestes limpas.
Porque quando a pessoa está com as vestes sujas, ela abriu brecha, ela deu comprometimento no mundo espiritual. Então ela não tem autoridade. É como aquelas virgens, 5 prudentes, 5 estavam com as suas lâmpadas, com azeite, e 5 estavam despreparadas, sem azeite. E o noivo veio e aquelas que estavam preparadas pereceram. Então, para guerrear, para entrar numa guerra espiritual, nós temos que estar com as vestes limpas, nós temos que estar com as nossas candeias acesas, nós temos que estar no óleo do Espírito Santo, nós temos que estar debaixo desta autoridade divina de Jesus Cristo, porque fazendo assim, você terá autoridade para dar ordem ao poceiro das trevas, ao poceiro da enfermidade, ao poceiro que quer te destruir, tendo obediência, tendo fidelidade a Deus, você está apto para entrar nesta guerra e você terá bom êxito. Se for o contrário, você não terá bom êxito. Então leia cada versículo. Eu te convido a ler Deuteronômio 28, é o Pentateuco, o quinto primeiro livro da Bíblia, Deuteronômio 28. Você vai ler do 1 até o 14. Você vai ver as vantagens de ser fiel a Deus. Do 15 até... Do 15 diante você vai ver a desvantagem de ser infiel a Deus, de ser idólatra, de adorar ídolos, de adorar imagem. Por isso que a pessoa dá um passo para frente e vários para trás, porque em vez de adorar a Deus, está adorando a criatura, está adorando aquele que não pode fazer nada, está adorando aquele que o seu resto mortal está no túmulo. Se você for até Israel, você não vai ver o resto mortal de Jesus, porque Jesus é Deus, Jesus ressuscitou. Mas toda criatura que passou por essa terra, mesmo que a gente respeite, mas elas morreram, tiveram seu tempo e morreram. Jesus não. Jesus, ele é Deus, ele morreu por nós para nos comprar, para nos salvar, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, meus amados irmãos, eu quero nesse momento fazer uma oração por você. Se você quer verdadeiramente ter autoridade no mundo espiritual, primeiro passo é você entregar a sua vida para Ele. Você que já tentou de várias as formas e você só dificultou, você vai entregar a sua vida para Ele. Você que ainda não fez essa oração, ora assim comigo, diga: Senhor meu Deus e meu Pai, eu confesso o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Me arrependo de todos os meus pecados. Prometo agora, Senhor, te obedecer. Prometo ser fiel a Ti. Escreve meu nome no livro da vida. Pai querido, Pai santo, eu sou Teu e Tu és meu. Eu faço minha aliança. Eu me reconcilio contigo como aquele filho pródigo se reconciliou. Escreve meu nome, Pai. Me dá força, me dá o Teu Espírito, me dá domínio próprio, me dá mansidão, me dá os frutos do Teu Espírito. É isso que eu te peço. Deixo de ser nesse momento criatura para ser Teu filho amado. Pai querido, Pai santo, eu te amo, eu te adoro. Jesus, I love you. Senhor, escreve, Senhor, meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Deixa eu continuar orando por você. Você agora fez essa simples oração. Você deixou de ser criatura para ser filho. Agora eu quero orar por você para que você venha receber todas as armas espirituais para você guerrear no seu lar. Você expulsar o espírito dos vícios, o espírito da confusão. Você expulsar todo mal que cerca a tua casa, a tua família. Todo mal que quer destruir a tua casa. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, coloca agora as armas espirituais, dá autoridade a essa pessoa
para lutar, para guerrear no mundo espiritual. Pai Santo, Tu és o Deus poderoso, em nome de Jesus. É isso que eu te peço, Pai, é isso que eu já te agradeço. Coloca as mãos, abre as mãos. Eu ligo na terra, está ligado no céu. Eu ligo a autoridade, que você tem autoridade de proclamar, de falar as bem-aventuranças de Jesus Cristo. Quase que não saía. Que você venha ter essa autoridade de proclamar, declarar que com Ele você é mais do que vencedor, que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Em nome de Jesus, graça e paz.